Pessoal, bem-vindo de volta. Continuando agora, a gente vai estar falando sobre os francos, ok? Então, os francos eram um desses povos considerados bárbaros, só que ao contrário do que já ficou claro como que era a relação de eu sirvo você em troca de terras e etc, que era meio instável esse tipo de relação. Os francos vão ter uma relação, manter um governo um pouco mais instável ali entre os seus e vão formar o Império Franco, ou, como alguns chamam, se deve ter ouvido falar desse nome, o Império Carolíngio, que é o que vai durar muitos anos aí e vai ser o mais próspero no caso desses povos bárbaros, ok? Só para vocês terem em mente isso. Então, um dos destaques durante essas invasões, uma das áreas que eles vão conseguir dominar de volta do Império Romano, que eu já falei aqui, que teve algumas campanhas do Império Bizantino para tentar conquistar, e algumas foram bem sucedidas, mas não foi uma dominação, e áreas que eles vão estar dominando mesmo do Império Romano é a Gália. Dessa vez, Gália realmente vai ser dominada de fato pelo Império Franco. E geralmente, vocês talvez vão ver, calma que a gente vai chegar lá no Carlos Magno, então só para organizar a cabeça de vocês, a gente está nessa parte da história. A gente vai chegar lá no Carlos Magno agora. No entanto, o primeiro da dinastia Merovingia, que vai unificar a Gália e vai manter essa hegemonia dos francos nesse território, é conhecido como Clovis, que ele foi o maior representante dessa dinastia e converteu-se a 496 ao cristianismo. Essa parceria entre igreja católica e essa monarquia, esse império, essa relação vai ser justamente determinante para que em algum momento tenha o Carlos Magno ali com uma presença muito forte, como realmente o ápice desse império. Então, tudo isso começa com a conversão ao cristianismo, com esse primeiro passo da ligação, da relação entre essas duas instituições, seria o Império e a Igreja. Tenham isso em mente, então, com a dominação de fato da Gália, não algumas campanhas militares que chegamos lá, dominamos 2 postos aqui perto da Gália. Não isso, essa é a dominação, e com a dominação eles instauraram aí o primeiro grande reino que deu certo depois do Império Romano, chamado de Reino Franco. Então, na parte ocidental, o império que vai dar a continuidade, a herança do Império Romano é o Império Franco. Tenham isso em mente, ok? Então, estou organizando aqui as minhas anotações, pessoas. Oh, meu Deus. Só para vocês terem ideia, as anotações do que eu estou falando geralmente está junto com o material de vocês. Então, é uma folha em cima da outra, porque vocês não escutam tanto barulho. Mas, enfim, com isso, como eu já tinha dito, essa dinastia Merovingia dá início a esse reino franco. E aí agora a gente vai falar da dinastia Carolíngia, que é justamente essa autoridade desses monarcas do reino franco. Só que, por algum momento, essa dinastia começa a ter uma certa instabilidade. A dinastia Carolíngia, ela acaba sendo marcada por uma instabilidade e até os líderes começam a se tornar um pouco simbólicos. E aí nisso, um pessoal chamado de majordomos, que nada mais era do que prefeitos desses palácios, começa a ganhar uma força muito relevante, começa a se consolidar como uma força presente nesse reino mesmo, uma força realmente ativa. E conforme o tempo vai passando, isso vai se consolidando dessa forma, os majordomos esse título é quase já hereditário e cada vez mais o poder dos merovingios começa a se tornar formal e simbólico, ok? Tenham isso em mente. No entanto, lembra que eu falei dessa importância da ligação entre a igreja e o império? Ela vai se consolidar em 751 com um carinha chamado Pipino Breve. Breve porque ele foi breve. É isso mesmo, não tem muito o que falar. Ele foi muito breve mesmo. Então, o Pipino Breve, ele vai ser marcado, ele é filho do Carlos Martel, que ele salvou a cristandade anos atrás, derrotando os árabes na Batalha de Poitiers. Então o Pipino Breve já tinha herdado esse feito do pai dele, que é o Carlos Martel, já tinha herdado essa relação com salvamos a cristandade dos árabes. Você deve ter visto em algum lugar, salvamos a fé e etc. E aí, com isso, com o apoio da igreja, ele afastou o último dos soberanos merovingios
proclamando-se rei dos francos, iniciando a dinastia carolíngia. Então, se vocês estavam confusos em relação a isso, porque eu falei, agora é a dinastia carolíngia, por causa disso, que essa dinastia merovingia, iniciada com o Clovis, ela vai ser afastada de vez com Pipino o Breve, ok? Tenham em mente isso. O Carlos Martel cometeu uma pequena ausência de informação. Filho do Carlos Martel, ele era um majordomo, desses majordomos que começaram a ter começaram a ter essa ascendência política e militar, essa referência de realmente ser mais importante e ter mais poder do que os próprios líderes de fato, os próprios reis, imperador. Ele vai ser marcado por isso, e o filho dele, como é hereditário esse poder, vai marcar esse afastamento definitivo e de distanciamento da dinastia merovingia, que se iniciou com Clovis agora mesmo. Então, estamos falando aqui agora da dinastia carolíngia. E, novamente, ele vai ser marcado aí por definitivamente consolidar essa relação de igreja e Estado. Tenham isso em mente. Quando eu digo Estado, estou falando do Império, para vocês se localizarem, tá bom? Então, ele foi basicamente fundamental, o ponto mais importante, eu poderia dizer, do Pipino Breve, além dele de afastar de vez a dinastia merovingia, ele consolida essa relação igreja e Império Franco. Porém, né, não é ainda o que a gente vai ter com o Carlos Magno. Tenham isso em mente. Mas foi também no governo dele que existe uma doação do rei para o Papa Estevão. Então, a igreja passa a ter terras, de fato, começa a ter essa influência, esse poder que vocês começam a imaginar da igreja na Idade Média, de ter diversas terras, ter diversas posses, né? Que em algum momento lá na nossa história a gente já viu que essas terras seriam tomadas da igreja. A igreja tem terras porque o Pipino Breve doou terras para elas, doou terras para o Papa Estevão II. E esses estados pontífices da igreja só vai ruir, né? Só vai mudar quando a Itália vai se unificar em 1870. Pois daqui muito tempo. Outro ponto interessante, então, continuando aí, quem vai herdar isso do Pipino Breve é o Carlos Magno em 768. Ele vai herdar e ele vai se tornar aí o maior dos soberanos, vai ser a cara do Império Franco, né? De todos os soberanos francos, ele será a cara deles. E ele vai marcar essa expansão territorial além da Gália, que é o que consolida o Império Franco. Agora vamos ter Itália e a Germânia dominadas pelo Império Franco. E com Carlos Magno tendo essa brilhante campanha militar, acontece uma outra coisa que vai marcar novamente, definitivamente, essa relação igreja e o Império Franco. E ele vai ser sagrado, né? Ele vai ser sagrado pelo Papa Leão III, simbolizando a instauração do Império do Ocidente como sucessor do antigo Império Romano, definitivamente consolidando essa ligação, essa sagração mesmo da Igreja Católica aprovar que exista esse império, de certa forma. Ela reconhecer Carlos Magno, reconhecer o Império como a herança aí do Império Romano. E, como eu estava dizendo para vocês, muitas dessas relações que vão marcar, em algum momento, o feudalismo, tudo isso é herança da situação em que Roma deixou. Então, como eu sempre te falo para vocês, não tem essa de destruir alguma cultura. Tudo isso é uma herança, tudo isso vai ser herdado, tudo isso vai ser, de alguma forma, assimilado culturalmente. Um outro destaque que a gente pode dizer é que eu gostaria de marcar para vocês um ponto aqui na página 17, se vocês quiserem grifar. É aqui que acontece a divisão do Império Carolíngio em diversas unidades político-administrativas, como ducados, condados e marcas. Então, aqui que acontece essa divisão que vocês têm de duque, de tudo. É aqui, é no Império Carolíngio, nesse momento, logo após aí, durante o governo do Carlos Magno, ok? E eu acho interessante que ele é responsável de lançar a base, né, dessa política feudal. Tenha em mente tudo dessa herança do que eu já disse para vocês, dessas pequenas raízes que já estavam implantadas para se formar a base da sociedade feudal. Então, ele influencia diretamente toda essa organização, até ter organização em ducados e etc. é essencial para se formar o feudalismo. Tenham isso em mente também. O desenvolvimento cultural durante
O governo do Carlos Magno é bem marcante, ele gostava muito de intelectuais, então ele vai buscar em diversos centros, vou destacar alguns que o material de vocês traz, que é o Alcuino, Pedro, o Lombardo, o Lombardo e Paulino de Aquileia, que ele vai, esses intelectuais vão ficar responsáveis, né, vão estar empregados aí nas suas funções de intelectual em escolas que ele vai criar. Então, olha que interessante. Lembra que já tinha escolas lá na Grécia e tal? Isso vai herdando e tal. Pois é, aqui temos uma criação de escolas por parte do Carlos Magno. Entre outros destaques, a decoração de livros. Então, ele daí tinha muita importância para a literatura. Eu não sei se teve anteriormente uma importância tão grande para livros. Eu acredito que a primeira grande importância que se dá para livros é nesse momento do Carlos Magno. E na arquitetura e pintura, mosaico, então ele vai ter essa vertente artística, porém nem tudo são flores, né? E com o passar dos anos, o Carlos Magno tinha uma figura muito centrada, muito forte, e com a morte dele, acabou rolando uma disputa entre seus três filhos, que é o Carlos, o Lotário e o Luís. No entanto, né, acontece o Tratado de Verdun em 843, e com isso o Carlos Magno divide, os netos, né, de Carlos Magno vão dividir esse império, conforme observamos no mapinha de vocês aqui na página 17. Então a gente termina essa ascensão, o alto do império de Carlos Magno, o Império Franco, se dividindo em três no final, mas deixando todos os alicerces da base feudal, muito marcado, né, artisticamente. E tem uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que eu esqueci de mencionar na parte do Justiniano, e vou dar só falando aqui para não ficar sem mencionar. O governo do Justiniano, lá do Império Bizantino, só para vocês não confundirem, eu não esqueci de falar, ele vai herdar o direito romano, ele vai transformar o direito romano em outra coisa e vai dar procedimento nessa questão de leis. Por isso que ele vai dizer naquela parte que ele tinha uma lei, um estado e uma igreja, porque ele vai herdar essa parte do direito, Código Civil e etc. romano, ok? Só para resolver a parte do Império Bizantino. Mas é isso, pessoal. Saímos lá da antiguidade, já criamos aqui os alicerces dessa mudança feudal. Tentei mudar a aulinha, tentei deixar ela mais pausada, tentei deixar ela mais tranquila, a gente gastar mais tempo em mais partes para a gente tentar trabalhar os assuntos. E agora eu preciso do feedback de vocês, para vocês me dizerem se ficou melhor, ok? Espero que tenham gostado. Se gostasse, conteúdo, se vocês quiserem. E até a próxima aulinha. Tchau!